Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui nessa TelaSoft. Eu sou o Gunnar Correia e hoje nós vamos falar sobre o Selenium, o que é, para que serve, como que a gente utiliza. E o mais interessante é que a gente vai utilizar outras ferramentas além do Selenium, como por exemplo o PyTest e o PyTest HTML. Tá? Então, antes da gente iniciar, aquele recadinho básico você já sabe, se inscreva no canal, caso já não seja um inscrito, ative o sininho para você receber as notificações de quando o nosso conteúdo for lançado, você vai receber em primeira mão. E também, claro, o mais importante aqui pra gente é você deixar o seu like, isso aqui ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos para outros usuários. E no final do vídeo você deixa um comentário para mim, dizendo o que você achou dessa aula e uma sugestão para um próximo material. Bem, você deve estar se perguntando o que é o Selenium e para que eu utilizo o Selenium. Bom, eu não vou entrar em termos técnicos aqui a fundo sobre o que é o Selenium. Então, de forma bem resumida, Selenium é um WebDrive que nos permite conectar com navegadores e enviar comando, manipular navegadores. Ou seja, eu posso escrever um script que vai acessar um determinado site, fazer o login, procurar por um produto, colocar no meu carrinho de compra e efetuar a compra. Assim como eu também posso testar, normalmente é utilizado para isso, tá? Testar páginas de uma aplicação, que é o foco da nossa videoaula de hoje. Então eu posso ter ali várias páginas dentro da minha aplicação e nessas páginas eu posso testar elas, testes de interface, tá bom? Testes de front-end. A gente não vai testar ali código está funcionando ou não, você vai testar um retorno de uma API, não, tá? A gente vai testar a interface utilizando o Selenium. A gente vai utilizar aqui também uma outra ferramenta que é o PyTest, tá bom? Porque o Selenium ele não faz teste de absolutamente nada, ele só acessa lá, pega os dados, transmite, mas ele não sabe dizer pra gente se uma coisa tá ou não lá, se deveria ou não estar lá. Então para isso a gente pode usar o PyUnit ou o PyTest. Eu vou utilizar o PyTest nessa aula. A gente já tem um vídeo aqui falando sobre o PyTest, então eu vou dar continuidade nessa mesma ferramenta, nesse mesmo mecanismo de testes ali, tá? Então a gente vai utilizar o PyTest para escrever um teste, verificar se nossa conta do GitHub está acessível ou não. A gente também vai utilizar aqui o PyTest HTML, porque no final do nosso projeto, do nosso teste, eu quero que gere um relatório, eu quero saber, eu quero ter um documento dizendo o que está funcionando ou não, o que passou, o que não passou, e uma descrição desse log. E antes da gente começar, o último recadinho também que é importante que você saiba, o Selenium, e eu gosto de pensar assim no Selenium, ele é muito bom para a gente fazer testes do que eu chamei de testes de abertura de caixa, que seria basicamente aqueles testes que a gente tem que fazer para garantir que a nossa aplicação está funcionando antes do fluxo comercial. Então, por exemplo, a gente tem uma loja física, uma lotérica, uma loja em qualquer lugar, em qualquer tipo de loja, e antes que a loja abra, vai um contador, vai alguém do caixa fazer o balanço, vai verificar quanto que tem no caixa, se precisa de troco ou não, se precisa ir no banco. Então, antes que a loja seja aberta, eles já prepararam tudo, né? No mercado, já prepararam a padaria, já acenderam as luzes, já ligaram o ar-condicionado, já deixaram tudo prontinho para que quando a loja abra às 8 horas, por exemplo, o nosso cliente seja muito bem recebido, tudo esteja funcionando corretamente. E se não está funcionando, é muito provável que às 8 o técnico já está lá. E na nossa aplicação, a gente pode fazer exatamente isso. Eu estou elaborando um projeto para uma empresa, bem grande por sinal, que a ideia é justamente isso, a gente pegar vários pontos, várias funcionalidades da nossa aplicação para a gente poder fazer esses testes de abertura de caixa. Então, às 5 da manhã, por exemplo, a gente vai rodar um teste que vai fazer a compra de um produto, colocar em carrinho, tirar, fazer login, recuperar a senha, criar conta, todo esse fluxo para garantir que a nossa aplicação esteja funcionando assim que nossos usuários começarem a chegar. No caso da web é 24 horas, então é importante você rodar esses testes de abertura de caixa num período que o pico é menor. Então, sei lá, entre as 8 às 23 horas o seu fluxo de acesso é muito grande, então você coloca para as 5 da manhã, para as 4, mais próximo do iniciar do dia, beleza? Bom, falei demais aqui, precisava falar dessa introdução para a gente iniciar, porque essa é uma aula um pouquinho grande, é uma aula bem completinha, então preciso dar essas informações iniciais para que você entenda todo o contexto que a gente vai usar. Selenium, PyTest, PyHTML, testes automatizados, testes de interface, como você pode utilizar isso, beleza? Então é isso aí, bora lá para o computador que a gente vai começar a trabalhar agora. Olá, estamos aqui no computador para iniciar o nosso desenvolvimento. Então, sem enrolação, bora aqui. Eu já criei uma pasta no meu projeto aqui, na verdade, uma pasta de projeto na minha aplicação, tá? No meu sistema. Eu estou utilizando o Windows, você pode utilizar o Linux também, ou qualquer outro sistema operacional que você quiser. Bom, primeira coisa, eu vou abrir aqui meu VS Code, beleza? Então aqui eu vou dar um yes,
tá? E eu vou abrir o meu terminal, então Ctrl apóstrofo, ou você pode vir aqui em View Terminal, tá? Galera, o que a gente vai fazer primeiro? Então vamos lá. A gente vai montar o nosso Virtual Env, tá? A gente vai utilizar o Venv aqui. Nós vamos instalar o Selenium, nós vamos instalar o PyTest e o PyTest HTML. Então o primeiro passo é instalar essas bibliotecas, tá? Então bora lá. Python. Se você tiver no Linux, vai ter que colocar Python 3, dependendo de como está configurada a sua aplicação, tá? Aqui no Windows não vou precisar. Então Python -m, venv, eu quero montar o meu Virtual Env na pasta atual de projeto que eu estou, tá? Então ele vai criar para mim aqui alguns scripts, algumas configurações, tudo certinho. A gente aguarda o término desse processo, tá? E agora eu vou dar um source, tá? A gente vai ativar aqui um arquivo, tá dentro da pasta script e que se chama activate, tá? Então tá aqui dentro, ó, esse arquivo aqui, ó. Vou utilizar ele e a partir de agora o meu Virtual Env tá montado nessa pasta. Eu vou instalar agora o Selenium, tá? Então para isso vou dar o pipe install Selenium. Beleza? Vou dar um enter aqui e a gente aguarda ele fazer a instalação pra gente, ó. Beleza? Instalou aqui. Se a gente abrir a pastinha lib aqui, a gente vai ver o Selenium aqui em algum lugar. Deixa eu só achar ele aqui, ó, Selenium. A gente vai instalar também, galera, outras duas bibliotecas, que é o pipe, volta aqui pro terminal, o pipe install pytest, tá? A gente vai criar aqui então um arquivo de testes e vou utilizar também o pipe install pytest-html, tá bom? A gente vai pegar esses dois caras aqui. O PyTest HTML é só para a gente exportar o nosso relatório, tá? Então, vamos fazer um teste aqui bem simples, ó. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada de testes, tá? E aqui eu vou criar um botão, clicar com o botão direito e vou criar um arquivo. Tem que ter o prefixo teste, random.py, tá? Simples assim. E aqui então, vou ter um def test1, tá? A gente vai ter aqui então um assert 1 mais 1 é igual a 2, simples assim, tá? A gente vai verificar aqui então se esse cara é igual, a gente tem apenas um teste qualquer aqui, e vou rodar o PyTest, tá? E eu vou especificar a pasta que eu quero rodar, então deixa eu ver aqui, testes ele não encontrou, file, PyTest, testes, faltou um S aqui, testes, ok, passou esse cara. Agora eu quero ver, tem um arquivo que eu vou conseguir ver tudo isso. Então para isso a gente vai usar o PyTest que já está instalado. E eu passo --HTML igual e meu arquivo que eu quero exportar. Então report.html, tá? E ele vai gerar para mim aqui na raiz esse arquivo aqui. Então eu posso abrir ele aqui, ó, botão direito, revelar em um arquivo de explorador. Posso abrir com o Chrome, tá? E olha só, a gente tem esse cara aqui já rodando pra gente, ó. Então ele já mostra pra mim esse cara, tá? A gente vai ver depois como que a gente usa o log aqui, é bem simplesinho, tá? Dá um print ali dentro e já pega pra gente. Então tá aqui o nosso relatório. Então eu quero, além do Selenium que a gente vai utilizar, eu quero utilizar o PyTest pra gente verificar se alguma coisa funcionou ou não. E eu quero também aqui, claro, gerar um relatório final. Então para deixar uma aula bem robusta, bem completa, vamos colocar esse relatório aqui também, tá? Que é bem simples. Então galera, o que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa é a gente pensar o que a gente vai testar. Então, eu quero testar, tá? Vou fazer um teste bem simples. Eu quero fazer um teste no GitHub. Eu quero abrir a home do GitHub. Quero que o meu Selenium clique no botão de login. Quero que ele insira um e-mail, o usuário, aperte Enter. Eu quero checar o retorno daquele cara. Eu preciso saber se aquele usuário é inválido. Esse vai ser o nosso teste, beleza? Então, aqui de forma bem simples, a gente vai entender como que a gente vai trabalhar com o Selenium, tá? Então, aqui vem uma parte muito importante, que antes da gente querer escrever qualquer coisa, qualquer integração com o Selenium ou qualquer teste, a gente precisa entender o que a gente vai fazer. O Selenium não faz mágica, tá? Não existe mágica por trás, existe algoritmo, tá? Não existe aquele termo magicamente, não existe, é algoritmo por trás. Então, o que acontece? Eu quero que o Selenium abra essa home, eu quero que na página ele identifique esse botão aqui, ó. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui em cima, vier inspecionar, a gente vai ver que esse cara tem um nome, ó. Ele tem um header, menu, traço link, traço, sign in, tá? Então, ele tem vários identificadores. Eu preciso saber qual é esse identificador aqui. Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Então, vou ter que identificar qual que é o cara que eu consigo acessar esse botão. Uma vez que a gente acessou esse botão, né, que a gente tem esse cara, eu vou clicar aqui.
ele vai cair na página de login. E agora fica mais fácil. A gente tem dois campos, tá? A gente tem aqui o login field e a gente tem um outro que é o password, tá? Tá aqui, ó. Então a gente tem tanto por name quanto por ID. Olha só, o ID ajuda bastante, tá? E por fim, a gente pode apertar um Enter aqui e ele vai pegar pra gente qualquer outra coisa, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, então, na minha aplicação, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar esse arquivo, eu vou apagar ele, delete, tá? Aqui em testes, eu vou criar um teste, uma pasta chamada de login, tá? O site, acho que fica mais fácil, né? Site, organizar, e eu vou criar aqui um teste login.py. É importante que os seus arquivos eles não sejam monstruosos, tá? E você separe por camadas. Então, se você vai testar o login, é um arquivo para testar o login, não um arquivo gigante site com 1000 testes ali dentro, tá? Você até pode fazer isso, mas a manutenibilidade disso vai ser um trabalho absurdo. Então, aqui, a primeira coisa, a gente vai importar aqui, né? Então, from Selenium import WebDriver. A gente vai importar, então, o WebDriver aqui. A gente vai importar depois aqui o WebDriver. Deixa eu só lembrar aqui. WebDriver Selenium, na verdade. .WebDriver. A gente vai importar o by e o keys. Eu vou falar o que é isso daqui a pouco. Common. O by. A gente vai importar, tá? Import by, classe by. E aqui a gente vai importar também parte da biblioteca Selenium. A gente vai importar aqui o WebDriver.common e eu quero o keys, tá? Então o que acontece? O que são esses caras? O WebDriver é o que vai se conectar ali com a nossa aplicação. Deixa eu só colocar o keys aqui que faltou. É o que vai se conectar, vai montar o socket, a integração entre o Selenium, entre o meu script e o navegador, tá? O WebDriver que vai manipular. O by é uma classe que a gente vai poder importar, definir, pega esse cara por ID, pega esse cara por classe, pega esse classe por seletor CSS. Então o by vai nos ajudar nisso. E o keys, ele devolve pra gente aqui qualquer tecla pressionada, melhor, a gente pode simular teclas, tá ligado ao teclado, tá? O by tá ligado a como que a gente vai acessar aquele elemento e o keys é manipulação de teclado, tá bom? Bem simples. E aqui então a gente vai criar uma classe, tá? Vou chamar ela de test login, e aqui tem uma coisa muito importante que a gente vai fazer. A gente vai utilizar aqui, galera, os métodos setup e teardown do PyTest, tá? Então, para isso, def, vai criar uma função setup class. A gente tem que passar o self aqui obrigatoriamente para todas as funções aqui dentro, tá? Senão o PyTest aqui não vai rodar desse jeito. E o setup e o teardown são duas classes especiais, tá? Eu vou escrever elas aqui e eu vou explicar o que elas são, tá? E aqui, de novo, a gente vai dar o self. Então, o teardown vai inicializar e o teardown... teardown. Então, setup vai iniciar, tá? E o teardown vai derrubar ela. O que acontece? Assim que minha classe for lida, esse método setup vai ser processado, como se fosse um construtor. E o teardown, que é antes dessa classe ser destruída, ele vai ser executado. E para que isso é importante para a gente, tá? Vai ser importante no seguinte momento, ó. Eu vou criar aqui uma função chamada driver, que vai receber o WebDriver, e eu vou fazer os testes utilizando o Chrome, tá? Então, a gente vai utilizar o Google Chrome. Olha só que interessante. Essa minha variável, eu vou precisar usá-la em outros lugares. Então, ela tem que ser de acesso global. Então, vou poder usá-la dentro de outras funções. E antes de eu fechar a minha aplicação, eu quero que o meu WebDriver encerre a sua conexão, tá? Então, o setup inicia, ele abre o Chrome, e o driver, digamos assim, que ali no teardown, ele vai fechar o Chrome, tá? Então, abre o Chrome, fecha o Chrome. Mais ou menos isso. Você pode utilizar outros navegadores, como o Firefox, por exemplo, como o Edge, entre outros, tá? No Windows, basicamente, é só você instalar o browser aí que já funciona. No Linux, se você quiser, eu posso gravar um vídeo sobre isso depois. Você vai precisar baixar um arquivo bem simplesinho, um driver, e você vai precisar colocar ele lá dentro de user bin. Então, você vai dar lá um sudo cp, o arquivo que você copiou, barra usr, barra bin, e tu copia para lá. E aí já funciona. Reinicia o Linux, já funciona, tá? Então, basicamente, isso aqui vai inicializar o nosso driver. E aqui, então, a gente vai ter a nossa função de teste, tá? Então, tem que iniciar com teste. Eu vou chamar de teste login, tá? E mesmo que ela não seja uma função especial, eu preciso passar o self aqui, tá? E olha só, o que a gente vai fazer? Driver.get e a
gente vai passar aqui qual que é a URL que a gente quer acessar. Então, o que esse cara faz aqui, tá? Vou até colocar em português para ficar mais fácil. Define qual página o browser deve abrir, tá? Então, a gente vai abrir aqui a página do GitHub, essa daqui, tá? Então, vou vir aqui, colocar essa instrução aqui, tá? Então, ele vai abrir o GitHub pra gente. A gente pode importar também uma classe, tá? Import time, pra gente brincar com o tempo, dar um delayzinho. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então, ele vai abrir esse cara, eu vou dar um time.sleep de 2 segundos aqui, tá? E aí, quando a gente rodar esse teste, ele vai abrir o GitHub pra gente, 2 segundos e vai fechar. Vamos testar isso aqui, porque a ideia é a gente ir fazendo e testando. Eu já fiz uma cópia disso aqui, isso aqui eu já fiz antes para a aula ficar fluida, mas a ideia é que a gente vai testando, porque pode dar problema também. E é assim que a gente trabalha no mundo real, a gente vai testando aos pouquinhos, tá? Então, bora lá, galera. Ó, eu vou vir aqui, então, dar o PyTest, tá? Testes, e eu vou colocar site, e eu vou colocar só o Tzinho aqui, aí eu aperto Tab, ele completa para mim. Vamos rodar. Deixa eu ver, olha, abriu o GitHub pra gente, o browser, 2 segundos, fechou. Então, é o Selenium que fez isso pra gente, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou querer que ele encontre pra mim esse botão aqui, ó, tá? Esse sign in. Então, eu vou inspecionar ele aqui. Eu já testei antes, então eu sei que esse seletor aqui, ó, só tem um na página, tá? Olha só, essa classe. Então, eu vou copiar ela aqui. Posso dar um Ctrl F para confirmar, ó, só tem uma ocorrência, só existe esse botão, então não tem um risco do Selenium encontrar 3 botões antes disso e tentar clicar no botão errado, tá? Importante também, quando você for fazer clique igual a gente vai fazer, o clique tem que ser acessível. Eu tive um problema no cliente que ele tinha um modal gigante de promoção, então a gente encontrava o botão, mas o clique não funcionava, porque na frente do botão tinha um modal grande de promoção. Então você ficava transparente, o fundo em preto, né, o cinza, não lembro que cor que era, um fundo escuro, e ali você tinha esse modal em cima. Então tinha um botão aqui e tinha um modal em cima. Então meio que o browser não conseguia clicar, não dava, né? Então tem que ser botões acessíveis. Então bora aqui. Eu vou criar aqui uma variável btn link sign in, só pra gente definir certinho os nomes, tá? Que vai receber WebDriver. WebDriver não, né? A gente está acessando aqui através do driver. Find element, então procure o elemento, tá? E olha só quem vai aparecer aqui agora pra gente. By, eu vou colocar by class name, que a gente está pegando através de um arquivo de um seletor de classe. E o segundo cara aqui é esse header menu. Então a gente vai colocar primeiro o by, então através de qual seletor, eu vou procurar por um ID, por uma classe, por um name, por um XPath, por um caminho, né? Então a gente tem que especificar aqui para qual que a gente vai procurar. E perceba que a gente está usando a classe by aqui, tá? E no segundo parâmetro, qual que é a classe de fato que eu tenho que procurar, tá? E por último aqui, então, o que a gente vai fazer? btn signin.click. É uma função, tá? Um método aqui dentro da nossa classe. Isso vai ter que funcionar, tá? Então, de novo, a gente vai rodar esse nosso teste aqui, ó. Vamos rodar, isso vai abrir. Foi bem rápido. Deu um failed aqui, ele falhou por algum motivo. Vou dar um Ctrl C aqui, tá? Deixa eu ver o porquê que ele falhou aqui, ó. Só de ver aqui, eu já identifiquei qual é o problema. Eu estou gravando uma resolução pequena, então meu monitor é grandão, eu estou gravando uma resolução pequena. E quando eu mando rodar esse teste aqui, perceba que o layout está diferente, olha só. Então eu preciso fazer com que ele abra a tela inteira para a gente. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Deixa eu só ver se eu não estou errado. A gente tem uma função aqui, driver.maximizeWindow. Windows, a janela maximizada. Eu acho que era isso, senão vou ter que dar uma olhadinha na documentação. Deixa eu ver aqui, roda, abriu. Ah, agora sim. Então a gente precisa tomar esse cuidado também. Por quê? Porque quando está na versão mobile, aquela versão reduzida, a gente não tem aquele botão com aquele nome. Então a página não gerou aquilo, então não tem. Então, inclusive existe um conceito de grid, fica bem mais para frente para essa aula. A gente pode montar diferentes resoluções de tela para diferentes browsers. Então você tem uma máquina, um notebook como esse, rodando 24 horas ali, com diferentes navegadores em diferentes sistemas. Isso ajuda bastante. Então, bora lá. Então, aqui a gente já sabe que ele conseguiu clicar naquele botão. A gente viu aquilo funcionando, né? E tem uma coisa bem interessante que eu vou explicar para vocês, que tem o driver.saveScreenshot, tá? Eu vou colocar aqui como screen00.png. Então, a gente pode
fazer capturas de tela, tá? Então a gente quer ver como que tá ficando pra gente olhar isso depois. Então se eu rodar esse teste aqui agora, você vai perceber que vai aparecer um arquivo na lateral aqui, assim que acabar esses testes. Então, acabou, deu 2 segundos, ele fecha e olha só, screen 00. Então ele fez uma captura de tela pra gente. Então nós temos a função muito útil também, beleza? Legal. Então o que a gente vai fazer agora, né? Eu vou só comentar essa parte aqui para ficar certinho, já eu volto. Ok. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar esse timer aqui de 2 minutos, tá? E ele tem um motivo. Esse timer de 2 segundos e não 2 minutos. Às vezes, a gente tem um problema que você não vai encontrar o elemento. Isso acontece porque a página não foi carregada ainda. Alguns elementos não foram construídos por completo. Então, você colocar um sleep, às vezes você já consegue resolver o problema, tá? Aqui eu sei que esse sleep é necessário nesse ponto, porque eu já testei isso. Os botões, você vai ver, ali na hora que abrir tá lá os campos, mas por algum motivo ali por trás não carregou os seletores. Então eu deixei esse timer de 2 segundos e funcionou. Na hora que eu tentei acessar os elementos, você vai ver que vai funcionar, tá? Então aqui vai ser o seguinte, ó. A gente vai criar aqui o field login. Olha só, de novo, ó, driver.findElement. Eu quero by.id agora. E eu quero aqui o elemento chamado de login field. E como que você sabe que é esse login field? Primeiro, que eu já testei isso antes. Segundo, que eu já mostrei isso. E terceiro, que a gente vai ver agora. Então, bora lá, ó. Então, eu cliquei aqui em sign in. E quando eu clico aqui para selecionar o meu elemento e clico no input, ó. Tá vendo? É um elemento ID chamado login field. Eu vou até copiar esse cara aqui, ó, para garantir que eu não escrevi errado. Login field, tá? E a gente tem um outro aqui embaixo que eu já vou colocar também aqui, que é o... que é o field password, tá? Ele se chama só password também. Então já vou colocar aqui e mostrar para vocês, tá? Então tem esse field login aqui e a gente tem o field password, ó, tá vendo? O ID dele aqui, ó, password. Até copiar e colar aqui. E os dois são por acesso ID, tá? Então olha só que legal. Eu vou pegar esse field login.sendKeys. Agora eu vou enviar uma sequência. Eu posso simular teclas aqui do teclado mesmo. Eu posso enviar um texto, tá? Então eu vou colocar e-mail @domain, melhor, e-mail @telasoft.com, digito mais rápido, tá? E aqui embaixo em password a mesma coisa, ó. Então, field password.sendKeys. Eu quero colocar admin, tá? Admin. E antes de fechar a tela aqui, eu quero que aguarde mais 2 segundos para a gente ver o que está acontecendo aqui, tá? E olha só, eu vou rodar isso aqui para a gente testar. Então, eu vou dar um para cima aqui, um enter para ele rodar meu último comando. Acessou ali, clicou. Olha lá, colocou os 2 campos de e-mail, usuário e senha. Olha só, ganhando forma, hein? E que bacana, a gente pode pegar tanto o login quanto o password e fazer o seguinte, eu posso simular que eu apertei enter nesse cara. Então, passwordfield.sendKeys. Olha só que legal agora. Eu vou usar aqui a classe keys que a gente importou antes e eu vou usar aqui o return, tá? Keys.return, a gente importou ela aqui em cima, ó, keys, tá? Então, seria como se tivesse apertado o botão enter. Vamos rodar de novo, tá? Olha só. E vamos ver se vai funcionar. Então, vai dar um sign in, vai colocar os 2 campos rapidinho pra gente ali. Olha lá, incorrect user or password. E agora a gente está acabando aqui esses caras, né? Então, agora 2 segundos. E eu quero fazer um outro teste aqui agora. O que acontece? Quando a gente coloca o nosso usuário e senha errado, o que acontece? Eu vou dar um sign in aqui, ele deu esse erro, então eu preciso acessar esse elemento também, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou procurar esse cara, olha só, vou procurar exatamente o elemento que tem esse cara. Esse elemento se chama, tem uma classe aqui, ó, JS Flash Alert. Vou dar um Ctrl C nela, um Ctrl F aqui e vou procurar, ó, só tem uma ocorrência dela, então é um cara seguro para me procurar. Se tivesse mais de um, a gente usar o Find Elements e percorrer ele qual que a gente precisa, tá? Então esse cara aqui já é o suficiente pra gente, tá? Eu vou vir aqui embaixo e vou fazer o seguinte, ó, label result, a gente vai usar o driver.findElement e aqui a gente vai usar o by na maiúscula .className e a gente passa esse seletor aqui, tá? Olha só, eu vou dar um print aqui, a gente não vai ver no console, tá? Mas olha só, eu vou dar um print em label result.text dessa forma. E eu vou dar comando pra gente rodar isso aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui que eu entrei com o comando errado. Na hora que eu for rodar esse comando aqui, eu vou colocar --HTML igual report
.html. Vou dar um Enter. Vou esperar ele rodar tudo aqui pra gente primeiro. Então vai rodar isso aqui. Ele vai fechar. Ok. E agora sim eu vou abrir esse elemento aqui pra gente ver o que tinha ali, ó. Se eu der aqui, clicar nesse pass, ele deu aqui no log output capture. Então Ctrl F5. Deixa eu ver se ele fechou aqui. Não, já tá rodando ainda, né? Deixa eu esperar ele terminar. Agora ele terminou. Ctrl F5 para liberar o log, o cache. Olha só. Então, a gente já conseguiu aqui, ó, obter aquele texto, tá? Então, eu acabei utilizando o log aqui do PyTest. Além de gerar esse log pra gente consegue pegar alguns dados lá de dentro, alguns print. E aqui a gente já consegue ver que deu incorrect user or password. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse textinho aqui. E, por fim, eu vou fazer o meu assert. Então, assert. Vou procurar por esse texto em label result ponto text. Olha só. Eu vou dar um comando para a gente rodar isso aqui de novo. Ele vai inserir o usuário e senha para a gente. Vai dar o erro, vai pegar aquele texto para a gente. Eu vou esperar que ele terminar de rodar esse teste. Olha só. Então aqui ele deu um pontinho, passou 100%, um teste aprovado. Se a gente voltar aqui, ó, dar um Ctrl F5, continua com incorrect password. Ó, a gente tem um passage aqui, ó, não tem nenhum skipped, nenhum falhado, nenhum erro, não tem nada. Então a gente só tem um teste aprovado aqui. E agora eu fiz uma alteração. Então eu fiz um assert, eu procurei por esse texto aqui naquele label que a gente pegou de resultado e deu um failure. A gente voltar aqui para o nosso relatório de log, um Ctrl F5, olha só, deu uma falha aqui pra gente, olha aí. Então, ele deu aqui incorrect username or password. Então, eu procurei por isso, porém o resultado foi esse daqui. Então, ele já deu pra gente aqui um log de erro. Isso é muito útil pra gente entender o que está acontecendo, pegar as partes do nosso código, olha só. Então, a gente tem aqui a classe que a gente está tentando utilizar, quais são nossos códigos e quais são a asserção que falhou. Galera, esse relatório é muito rico. Isso aqui é algo muito importante, isso aqui é algo muito valioso dentro das suas empresas, dos seus projetos. Porque a gente escreveu um teste que vai lá na interface. Deixa eu só rodar outro teste enquanto eu vou falando. Ele vai lá na interface, ele simula o trajeto do seu cliente, do seu usuário e te diz se está ou não funcionando. Tá? É muito comum do brasileiro não querer colocar testes automatizados na sua aplicação. Teste unitário, teste de integração, teste de regressão, né? E a gente tem um teste de interface aqui que pode servir muito bem como um teste de regressão. Então, todos os dias, em algum momento, tem algumas técnicas lá que o SKA usa, né? O SKA, que utiliza teste de smoking, high path, enfim, tem umas terminologias que eu não manjo muito, mas vários modelos de teste. O teste de regressão a gente vai sempre testar aquilo de novo, tá? Isso aqui garante que a nossa aplicação vai estar sempre funcionando, tá? Deixa eu só ver aqui mais uma coisa. Eu vou colocar, galera, só mais um print screen aqui, onde a gente colocou um print screen, a gente colocou um aqui, tá? Eu vou copiar, eu vou colocar um print screen aqui antes da gente enviar a tela. E depois eu quero colocar um print screen aqui, tá? Depois que a gente colocou. Isso aqui vai ser o 02, isso aqui vai ser o 01. Eu vou rodar pela última vez aqui, vou dar a explicação final e a gente acabou nossa aula. Fica aí que tem uma informação muito importante para vocês ainda, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado na hora de criar nossos elementos de tela. Então aqui a gente tem a captura 1, deixa eu fechar esse terminal aqui, captura 1. A gente tem a captura 2, que pegou a tela de login com o e-mail, e a gente tem a captura 3. Então você pode verificar ali, às vezes, se o elemento não tá, se achou, se não achou, se está diferente ou não, fazer um if or else, e a gente pode simplesmente criar essas capturas aí, né? Tem alguém jogando The Witcher, eu acho. E a gente consegue capturar essas telas e ver certinho onde deu erro. Eu já testei ferramentas de empresas muito grandes aí, não vou fazer marketing para elas, mas tem algumas que elas têm capturas de tela. Tipo, ela grava a tela mesmo do teste todinho e fica disponível para você testar. Então, se der um erro, né, isso normalmente fica em orquestradores de teste. Então, se der um erro, ele tem um videozinho que você vai utilizar ali pelo time de QA para poder validar. 2 recados, galera. Primeiro, quando a gente vai criar testes, você percebeu que a gente precisa navegar pela nossa interface, que a gente precisa se mexer aqui dentro. A gente tem que ter ali qual botão que a gente vai clicar, onde a gente está, para onde a gente vai. Então é o seguinte, a minha dica é,
Quando for elaborar o front-end do site, elabore pensando em testes desse tipo, tá? Testes de interface. Teste unitário fica ali no código lá embaixo, tá? Mas o teste de interface fica aqui em cima. Então você tendo elementos, IDs específicos para cada campo que você quer testar, um ID para o campo para o botão, um ID para o login, um ID para o password, um ID para o cara de teste, uma classe ali para os resultados de erro, um número, algo mais fácil de você pegar e testar é importante. Então, na hora de desenvolver a sua aplicação, é importante que você desenvolva pensando em testes, tá? O código a gente já faz isso. Então, a interface também é uma outra responsabilidade, beleza? E o último recado, aqui também que é muito importante para todos vocês, lá no nosso site academy.satelasoft.com, todos os nossos cursos estão em promoção de férias. Então, todos os nossos cursos estão low price, material ali com conteúdo inédito, conteúdo para quem realmente quer se destacar na área, não é aqueles conteúdo básico para iniciante que depois você fica perdido e fala para onde que eu vou. Não, ali já é o caminho que você tem que ir mesmo, tá? A gente tem curso de Unity, PHP, HTML, C Sharp, enfim, tem um monte de curso lá que nenhum mais lembro. Então, esse era o outro recadinho. Nossos cursos estão em promoção de férias, eu acho que até o final de dezembro. Tem que ver certinho com o time de marketing. Mas é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Essa aula foi sobre Selenium, PyTest e PyTest HTML, antes que eu me esqueça. Nós vamos ter também um artigo complementar, tá? Então, sempre que a gente grava uma aula, a gente tem aqui um artigo lá para o site também. Então, todos esses comandos, códigos, explicações adicionais, você vai encontrar aqui no nosso site, tá? Então, como você monta o Virtual Env, como instala o PyTest. Então, isso aqui é de uma outra aula para um outro vídeo. Então, para esse tutorial, para essa videoaula, a gente vai ter um artigo complementar que você também vai poder acessar, tá? Então, não se preocupe ficar copiando o código, não. Presta atenção na aula, que o código está disponível para vocês gratuitamente lá no site. Não precisa de registro, não precisa de nada, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Esse aqui é um pouquinho do que eu conheço sobre o Selenium, PyTest, PyHTML. Eu já utilizo a ferramenta há alguns dias, né, algumas semanas já. Já conheci o Selenium de, nossa, muito tempo, mas não tinha colocado a mão na massa. Ele é bem simplesinho de trabalhar, é bem intuitivo, tem uma documentação bem legal, tem uma comunidade legal. Então eu espero que você continue aprendendo e continue utilizando o Selenium, tá? Então, de novo, se inscreva no canal. Clica no curtir para ajudar o nosso vídeo a subir aqui no YouTube e deixe um comentário. A gente se vê em breve.